Boa noite. Instituto de Pesquisa Nacional avalia a possibilidade de aumento do nível do mar por causa das mudanças climáticas em 42 regiões do país. Santos é uma delas. Há 50 anos, a maré subiu de forma geral no litoral de São Paulo cerca de 20 centímetros por causa das mudanças climáticas. Em dias aparentemente tranquilos, como hoje, essas alterações são quase imperceptíveis. Mas quando chegam as ressacas, que estão ficando cada vez mais comuns, só no ano passado foram 6 de forte intensidade em Santos, os problemas ficam mais que evidentes. Se a gente pensar que a maré ela tem variações diárias e até mesmo variações por conta de tempestades, que a gente chama da maré de tempestade, maré meteorológica, que já causam aumentos no nível do mar, quando a gente coloca mais 20 centímetros nessas variações normais da maré, já aí é muita coisa. Se esse aumento de 20 centímetros já causa tantos transtornos nos dias atuais, imagina dobrar esse número? Pois é. Essa é a estimativa do painel brasileiro de mudanças climáticas, que divulgou um levantamento ontem que aponta que pode acontecer esse acréscimo até 2050 em Santos. Em dias de ressaca, a água do mar que chega a atingir tranquilamente as garagens desse prédio aqui na ponta da praia, com certeza chegaria até a rua de trás, na Rei Alberto I. Dona Regina mora há 15 anos no prédio, que é quase sinônimo de problema em dias de ressaca aqui na ponta da praia. A aposentada conta ainda assustada sobre os prejuízos sofridos no ano passado. No dia, ela não conseguiu entrar no edifício e se assustou quando viu o que aconteceu pela televisão na casa da mãe. Inclusive filmagens do meu prédio, todo inundado, e fiquei lá acho que uma semana, Depois foi abaixando e tudo, aí eu vim para casa, mas realmente fiquei assustada e preocupada. Na verdade, há diversas medidas, uma série de medidas que podem ser tomadas, um conjunto dessas medidas de forma a minimizar esses impactos. A gente pode citar como exemplo aqui para a cidade de Santos uma modernização e consequente otimização do sistema de comportas de drenagem, uma alimentação artificial das praias e também a gente pode ter soluções mais completas, também mais complexas e que demandam mais tempo e mais esforço econômico, que são, como nós temos em Roterdã, um sistema de comportas, ou em Veneza, que é um sistema de barreira, que toda vez que temos uma elevação maior, uma forte elevação no nível do mar, essas barreiras são levantadas de forma a evitar que esse avanço chegue à cidade. Teorias que precisam sair do papel, porque 2050 não está tão longe quanto se imagina. Isso não é possível de ser empurrado com a barriga. A Europa já sabe disso, porque tem muita cidade litorânea. Nós também sabemos. Quem ainda não tomou esse tipo de conscientização é a América do Norte. Demanda muito dinheiro. Eles estão prevendo um custo de aproximadamente 240 milhões de reais para fazer esse mole. O Brasil, na crise que está, não vai fazer. Não vai fazer. E se conseguir fazer, aí vai melhorar um pouco. Se a gente considerar esse aumento aí previsto para os próximos anos de 40 centímetros, então o problema vai se agravar, ou seja, mais áreas vão ficar inundadas nessas regiões que são mais baixas, na cidade, não só aqui na cidade de Santos, mas também em outras cidades da região, São Vicente, o bairro do Jockey Club também é um bairro que ele está mais baixo, tem uma cota mais baixa, então tende a acontecer alagamentos mais frequentes com esse aumento previsto de 40 centímetros em função das mudanças climáticas. Ainda sobre meio ambiente, a Companhia Docas do Estado de São Paulo preparou para esse mês uma série de palestras e debates. A programação recebeu o nome de Mês do Ambiente Sustentável e integra as comemorações dos 125 anos do Porto. Ontem ocorreu a solenidade de abertura. O lançamento da programação do Mês do Ambiente Sustentável aconteceu no auditório da Codesp. O evento reuniu autoridades do Porto e dirigentes de terminais. Antigamente aqui no Porto a gente fazia a Semana do Meio Ambiente. O dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente
E desde o ano passado a gente faz agora o mês do meio ambiente. Na programação mensal, a Codesp preparou uma série de atividades gratuitas abertas ao público. Sobre as palestras, quais são os temas em geral? Bom, são temas de sustentabilidade, voltados ao meio ambiente, algumas contratadas nossas, algumas parcerias nossas que vão apresentar esses assuntos para a comunidade e para os funcionários. Nós estamos abrindo o porto à sociedade. Vinham nos ajudar a criar uma mentalidade sustentável, com ações que vão trazer benefício para a cidade e para o porto. As atividades vão acontecer na sede da Codesp, que fica na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, sem número, no bairro Macuco. As ações são sempre às terças e quintas, até o dia 29 de junho. A programação completa você encontra no Santa Portal. É importante a vinda da sociedade para nos ajudar, inclusive, com sugestões, críticas construtivas para nós melhorarmos a nossa sustentabilidade no Porto de Santos. A chuva intensa que caiu pela manhã em Santos provocou alagamentos e transtornos para a população. Na Avenida Conselheiro Nébias com a Rua João Pessoa, no centro da cidade, as vias ficaram cheias. Mas os maiores transtornos, como sempre, aconteceram na zona noroeste. Praticamente todas as ruas que cruzam a Avenida Nossa Senhora de Fátima encheram d'água. Situação difícil para os motoristas. A gente tem que enfrentar, botar o carro, perder motor, fazer motor, trocar de carro, pegar outro e sofrer aí com isso aí. Já perdeu o carro por causa disso? Já perdeu o motor, já teve que fazer motor, teve que trocar carro, um monte de problema. Na entrada da cidade, agentes da CET organizavam o fluxo de veículos. Carros e motos conseguiam atravessar, mas o trânsito ficou lento. Estou tentando chegar na rodoviária. Há quanto tempo? É uma meia hora mais ou menos. Tá atrasado. Tá horrível o trânsito. De acordo com dados da Defesa Civil de Santos, o volume de chuvas nas últimas 72 horas foi de 52 milímetros cúbicos, o que ainda não preocupa em relação a deslizamentos. Mas moradores de áreas de risco precisam ficar atentos caso volte a chover forte. Que ainda não chegou àquele nível crítico que nós trabalhamos, mas, no entanto, se chover um pouco mais ainda no dia de hoje, poderemos alcançá-lo. E aí sim nós emitiremos os avisos devidos para os moradores das áreas de risco, utilizando inclusive a televisão, para alertá-los de que fiquem atentos, porque poderão ocorrer os deslizamentos. Assim como em Santos, nas demais cidades da região não foram registradas ocorrências de vulto. O nível considerado preocupante de volume de chuva é a partir de 80 milímetros cúbicos e, como nós vimos na reportagem, choveu em Santos até o momento 52. A presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira, é uma das autoras do livro Memória Feminina, Mulheres na História, que homenageia mulheres que contribuíram para a construção da história da cultura brasileira. E é com a professora Lúcia que nós conversamos agora. Doutora Lúcia, boa noite, obrigado, viu? Seja bem-vinda aqui ao Caderno Regional. O que dá para falar a respeito desse livro, doutora? Oi, boa noite, Irineu. É um livro que, na verdade, foi gestado, foi concebido em uma reunião em Portugal, não é? Representa 7 países ibero-americanos, não é? Espanha, Portugal, Argentina, Colômbia, México, Uruguai e Brasil. Não é? E, na verdade, esses países fizeram uma seleção de 18 mulheres que deveriam integrar uma publicação, tanto espanhola, como também que fosse traduzida, no caso, em português, né? Que os demais países falam espanhol, filho único, né? Ou português, história, né? Ou de Portugal, não é? E essa é a publicação traduzida para o português, que tem 18 mulheres brasileiras. Pedi só para você mostrar a capa para aquela Memória Feminina, Mulheres na História, História de Mulheres, não é? Que é editado pelo Instituto Brasileiro de Museus e a Fundação Joaquim Nabuco. E uma dessas mulheres selecionadas, como que romperam o preconceito na história, e também agradeço a seleção do IBRAM, do Instituto Brasileiro, e deste Comitê Ibero-Americano, me selecionaram como autora pela recuperação da memória de Pagu, não é?
que não só no nosso território nacional, mas também em termos internacionais. São vários textos nesse livro? São vários textos, um de cada mulher. Um de cada mulher. E uma autora selecionada do Brasil. São só autoras? São 18 autoras femininas e 18 mulheres. E falando também de mulheres. Falando de mulheres que se distinguiram na música, nas artes, nas ciências, na política, enfim, em todos os setores da vida brasileira, não é? Pagu é uma delas, e também que tem um acervo. Então, esse também é uma distinção para o Centro de Estudos Pagu, que foi fundado em 2005, que é fruto de toda essa pesquisa que eu iniciei em 2008 e que faz a recuperação com documentos originais e digitalizados da memória não apenas da Pagu, como da história e da cultura brasileira. Qual é a importância da Pagu na construção dessa história e dessa cultura brasileira, professora? Porque as pessoas costumam dizer, uma mulher à frente do seu tempo. Isso é meio chover no molhado, a gente já sabe disso. O que a senhora destacaria, né, da Patrícia, como pesquisadora que a senhora é, dessas características dela, de que maneira ela contribuiu para a construção dessa cultura brasileira? Essas mulheres que estão aqui representadas, como a Pagu, na verdade, elas são símbolo de várias outras mulheres, não é? Elas são ícones que representam, às vezes, mulheres anônimas, não é? Que puderam, às vezes foram discriminadas. A Pagu foi jornalista, nasceu em 1910, faleceu em 1962 e morreu aqui em Santos, uma terra onde ela amava viver também, como Paris, e ela começou como jornalista, foi uma militante política, não é? Depois uma militante cultural, incentivou vários artistas no teatro amador, enfim, e ela rompeu aí preconceitos, e também sofreu preconceitos na época, como muitas dessas mulheres, não é? Então, que tinham apenas um papel definido. Então, ela representa várias outras. E, nesse sentido, a gente recupera, não só nesse texto, como em outros que eu escrevi, não é? Sobre ela e sobre várias outras mulheres. Um deles que, inclusive, foi indicado para o Prêmio Jabuti, que foi o livro que completa a trilogia, Viva Pagu. Não é? Então, essa é uma forma de fazer uma distinção e com que esses acervos, e são mulheres que estão representadas em museus, não é? Que é também uma distinção para o nosso Centro Pagu Hino e Santa, que tem, então, esse status de museu. Por todo esse acervo que a gente conseguiu reunir. Como nasceu esse interesse pela Patrícia Galvão? Então, em 88, na verdade, em 87, eu tinha escrito um livro sobre mulheres, desde mitos femininos e mulheres na nossa história. E fui eleita para a Academia Feminina de Letras e podia escolher a minha patrona. E como ela faleceu aqui em Santos, escolhi a Pagu porque achei que havia muito pouco conhecimento sobre ela, não é? E a partir daí foi reunindo, na verdade, em diversos livros, exposições, debates, material sobre ela e também material sobre aqueles que conviveram com ela, e muitos anônimos, homens e mulheres. São 3 publicações da Patrícia Galvão. São 3 livros. Na verdade, outros como artigos, filmes de que fiz, enfim, várias exposições, vários projetos e também a recuperação da memória dela, que foi, por exemplo, o Teatro Brás Cubas, que na época, depois disso, recebeu o próprio Centro de Cultura Patrícia Galvão, e uma série de situações que trouxemos para a população de Santos e do Brasil o conhecimento sobre a vida dela. Porque falar da Pagu, conforme eu falei, é um símbolo de várias outras pessoas, homens e mulheres, que romperam barreiras. Muita dificuldade quando a senhora começou a fazer a pesquisa, porque até então, como a senhora mesmo já disse, não se falava muito a respeito da Patrícia Galvão. Muita dificuldade. A memória no Brasil é pouco cultuada. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Então, tudo se perde. Esses documentos que estão aqui no Centro Pagu são documentos que alguns deles estavam enterrados, alguns documentos tinham lágrima, tinha sangue, tinha bala, enfim, estavam espalhados, não é?
porque alguns tinham muito sofrimento envolvido, envolviam muitas pessoas e representavam uma época, não é, da cultura brasileira muito rica artisticamente, culturalmente, mas também muito tumultuada no aspecto político. Então havia muita história, mas ao mesmo tempo eles estavam dispersos. E não havia um interesse até na época de que se mantivesse esse tipo de informação. Pelo contrário. Queria mais é que caísse no esquecimento. Pelo contrário, a própria Pagu queria esquecer esse período da vida dela. Ela não falava sobre isso, os próprios amigos não falavam e a própria família, não é? Que é algo que foi recuperado e também valorizado, toda essa história. Vamos falar um pouquinho a respeito da experiência que a senhora tem, eu sei, na literatura, não só com a Pagu, mas também com outros livros, né? Que outros livros já foram lançados? Muitos outros. Eu tenho aí 11 livros, né, sobre educação, psicologia, autoridade do professor, que foi minha dissertação de mestrado, depois A Claridade da Noite, os alunos do ensino superior noturno, que também foram livros que foram incorporados como sugestões ao Plano Nacional de Educação, porque nós temos um desafio no Brasil, né, Irineu, muito grande, que é incorporar uma grande massa de trabalhadores, de alunos ao ensino superior, não é? Com um ensino de qualidade, porque não adianta nós termos esse acesso sem que isso tenha qualidade, para que o Brasil possa romper essas barreiras até do analfabetismo funcional, do analfabetismo tecnológico, e a gente possa estar alinhada com as grandes nações, não é? Então, é uma grande barreira que nós temos no Brasil. Apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos chegam ao ensino superior. É um número muito pequeno. Países da América Latina têm números superiores ao nosso, 60%, enfim. Então, nós temos que atingir isso e, ao mesmo tempo, dar essa possibilidade. É vontade política isso, professora? Falta vontade política. Por que nós temos esse número tão insignificante? Faltam políticas públicas, saem muito poucos alunos do ensino médio, os alunos do ensino médio acabam tendo que trabalhar, não é? O jovem agora encontra muita dificuldade no emprego. Então, essa reforma que está sendo proposta para o ensino médio vai ser interessante ou não, professora? As reformas se sucedem no país, não é? Mas, na verdade, é preciso, falta incentivar, por exemplo, o jovem não se sente incentivado a ser professor. Não sente. Por quê? Nós precisamos dar esse status social, de valorização social aos cursos de licenciatura, poder incentivar que eles possam cursar, não é, financiamentos estudantis, e esse enfim. É um dado altamente preocupante, né, professora? Quer dizer, não se forma novos professores no país, e isso é alarmante. Não, né? Até há pessoas que são capacitadas, mas acham que às vezes a profissão é desvalorizada, não é? Financeiramente, principalmente, né? Não é bem remunerada e então não tem incentivo para você professor para quê, né? E então há professores bem remunerados em instituições que os valorizam, mas ainda é pouco para o que nós precisamos atingir no Brasil, não é? E ao mesmo tempo a importância de um professor para um aluno, para uma criança, para um jovem, para um adulto, em qualquer época, não é? É muito grande, ele é o modelo, ele ainda é muito importante e precisamos realmente valorizar essa figura do professor. A senhora tem uma incursão de sucesso também na literatura infantil, não Também, é? com o meu filho Lucas, né? Acabei esse prazer de contar histórias para eles, entrei na literatura infantil também, tem outros livros na área de psicologia, de educação, mas também na área infantil comecei com Tudo é Possível, Incrível Viagem no Tempo, que é um livro que mistura história e fantasia, não é? Também sempre faço isso, e que é adotado em escolas de todo o Brasil, tenho muita satisfação com isso, e leva personagens reais, históricos da nossa Baixada Santista, não é? Santos e a Baixada Santista também sempre são personagens nos meus livros, né? Tanto de mulheres, enfim, nos infantis, e também outros que se sucederam, né? O Segredo da Longa Vida, que é o primeiro infantil brasileiro traduzido para a língua japonesa, e agora estamos preparando nas madrugadas, que eu espero poder terminar, um livro infanto-juvenil também. Porque esse é o próximo? É o próximo livro, que é uma continuação também, porque o jovem, aí falam, puxa, mas o jovem só está no celular, na internet, mas nós precisamos dar elementos para eles, porque eles adoram a fantasia, adoram a imaginação, e precisamos, o jovem está num outro ritmo mental, né? É uma verdade relativa a isso em relação aos jovens não leem, porque pesquisas
mostraram recentemente, até a gente falou sobre isso aqui no Caderno Jornal, do aumento do número de livros infantis. Quer dizer, o maior crescimento foi justamente no de literatura infantil. Muito infantil e infanto-juvenil. Até porque as escolas também incentivam e também os pais, acho que há uma consciência a respeito disso. E porque se é um bom livro, a criança, o jovem, ele embarca nisso. E foi uma grande satisfação essa minha incursão e vai ser o próximo livro mesmo, a continuidade dessas aventuras e sempre levando também movimentos históricos. Porque eu acho que a gente apresenta para o jovem, para a criança, ele entra muito cedo nessa sociedade do consumo. A gente apresenta como introdução para eles, às vezes, a porta do shopping. Né? É a porta da droga, ou é a porta do Hoje celular. O celular com 3 anos de idade já tem criança. Não é? E, claro, tem o seu lado positivo, como tudo. É inevitável. É inevitável da tecnologia, que eles são muito rápidos nisso. Mas, às vezes, é algo que, para eles se dedicarem, é algo muito superficial. Então, o livro e outras abordagens fazem com que a criança e o jovem possa aprofundar essa sua inteligência e também outras ações nas quais eles possam, de arte, de literatura, de esporte, de inserção social, não é? A senhora também marcou época ao se tornar a primeira mulher a participar da diretoria da Associação Comercial de Santos, não é, professora? O que representou essa marca, como foi o trabalho, como tem sido? É uma instituição tradicional, não é? 150 anos, e fiquei surpresa também por ser a primeira mulher em 150 anos. Estamos com uma diretoria muito atuante e o objetivo sempre, assim como quando eu fui presidente do Santos Região Convention Bureau, é dotar e trazer mais desenvolvimento, mais empregos, mais renda, mais possibilidade de que a nossa cidade, a nossa região possa avançar, não é? Não só nós somos um grande polo universitário, um grande polo educacional, polo de serviços, não é? E temos que oferecer mais possibilidades de emprego, trazer, enfim, à altura das nossas tradições. A senhora é presidente também da mantenedora da universidade, presidente da Unisanta. Falávamos aqui há pouco agora da mudança das crianças, né, que com essa coisa de tecnologia. Quais são os desafios hoje como educadora com essas novas crianças que estão chegando para os colégios e para as universidades? Eu acho que é oferecer a qualidade. Eles embarcam, quando você oferece possibilidades deles participarem, seja em projetos, seja em ações sociais, eles embarcam de uma forma muito autêntica, não é? Muito grande. Então, nós temos que oferecer cada vez mais possibilidades para que eles possam desenvolver em todas as áreas. Mudou o formato de ensinar, professora? O professor tem que mudar o formato? Tem que estar sempre muito perto. Para segurar ainda a atenção do aluno? Sempre ser professor é sempre um desafio muito grande. Ser pai, ser professor, não é? São situações em que a educação às vezes é muito terceirizada, às vezes as crianças, os pais às vezes nem sempre têm muito tempo para isso, né? Porque trabalham, a gente reconhece, mas a qualidade do tempo que a gente passa com a criança, com o jovem, do adulto, tem que ser muito prioritária para todos. E como vice-presidente do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, o SEMESP, quais são os desafios, professor? Desafios num país grande que precisa de financiamento estudantil, não é? Nós temos uma massa muito grande que precisa estudar. Aqui na Unisanta, inclusive, nós temos o financiamento do FIES, não é? Mas que, com essas novas regras, complicaram um pouco o acesso, diminuiu muito a possibilidade do aluno entrar. Então, nós oferecemos outras possibilidades de financiamento, oferecemos o ProUni também, que é a bolsa integral, e outras bolsas de desconto para aqueles que não tiverem condições, eles possam de qualquer forma participar do ensino superior, né? Aqui na Unisanta ninguém vai ficar sem estudar por causa disso. E também à frente do SEMESP, que é uma instituição tradicional, o Estado de São Paulo é o maior centro universitário do país, né? Que tem realizado grandes ações, é justamente a gente oferecer as propostas de políticas públicas, reciclagem e melhoria das instituições de ensino que cumprem um grande papel. O ensino particular no Brasil atende a 80% do alunado. É para o ensino particular que muitas vezes a pessoa pobre vai, porque ele trabalha e ele não tem possibilidade
de ir para o ensino público. Então, é o grande ensino que tem reciclado, formado e realmente colocado no mercado de trabalho pessoas capacitadas. A universidade realizou o vestibular agora, recentemente, semana passada, né? Isso professor? mesmo. São quantos cursos hoje na universidade, professor? São 36 cursos 36. presenciais e outros à distância. E fora todos... os cursos do EAD, né? Isso, fora a distância. E todos com uma universidade muito bem classificada, né? Com a nota 4. E já a meta agora é a 5. E muitos cursos com a nota máxima, nota 5, né? No mínimo 4, 5. O Marcelo Cruz esteve aqui, né, que é do EAD, falando justamente sobre isso, uma nota 5, né, do isso curso mesmo. do EAD. O EAD no Brasil é uma área que tem crescido muito. A Unisanta demorou muito para entrar no EAD, o faz com muito cuidado para que tenha a mesma qualidade no ensino presencial. Está demonstrando que tem. E dentro disso tudo temos aqui o sistema de comunicação, professora. Como é que o sistema de comunicação se encaixa dentro aqui do colégio e da universidade? O sistema de comunicação, ele é o nosso jovem filho, não, o mais novo, e sempre visto com muito carinho, não é? Ele tem crescido de uma forma exponencial, não é? Teremos novidades aí muito grandes em breve, e sempre com a mesma marca da Unisanta, essa ousadia e essa dedicação dos seus profissionais que fazem com que a gente tenha essa credibilidade, Irineu, que eu acho que é o bem mais importante de uma instituição, não é? Essa credibilidade que o Sistema Santa Cecília tem, que é o mesmo que o Grupo Santa Cecília tem, porque leva com muito cuidado e muito respeito àquele que nos ouve ou que nos acessa pelos diversos meios, não é? E o sistema de comunicação tem um papel muito grande, né, em termos da educação, da comunidade, da cultura, e irá avançar cada vez mais, como é a expectativa para atender aí todos os nossos telespectadores e aqueles que nos acompanham de todos os meios. Professora, só para a gente encerrar, e o pessoal que quiser ter um gostinho desse livro aí, eu sei que sexta-feira, que é o aniversário, inclusive, da Patrícia Galvão, né? Se estivesse viva, seria o aniversário dela. 107 anos teria. 107? O texto que está publicado aí, que é o texto que a senhora escreveu, vai estar disponível na internet, para quem quiser. Na internet nós temos também o site Pagu, www.pagu.com.br, que é um site também que atende internacionalmente, né, a todos, e estará disponível nessa forma online, enquanto que o livro, este é uma prévia, não é? O livro depois estará disponível também. Não, já está vendo o livro ou não? Não, ainda é o Instituto Brasileiro de Museus e essa entidade ibero-americana, mas ele já estará disponível como e-book online. Aí, depois, quando for publicado, também a gente volta a falar. Esse então já é a publicação que logo estará aí disponível. Professora Lúcia, muito obrigado, viu, pela entrevista e sucesso e parabéns mais uma vez. Parabéns a você, Irineu, e a todos que nos acompanham. Estou vendo uma equipe muito capacitada e afinada que nos assiste aqui. Nós temos aqui no Santa Cecília o pessoal que está sempre atrás, mas que é muito importante atrás, porque eles dão toda a retaguarda para que tudo de bom aconteça. Parabéns a todos. Obrigado mais uma vez e boa noite, professora. A edição de hoje termina aqui no Santa Portal. Você encontra outras notícias de Santos e região. Eu volto amanhã e espero por você. Tchau.